Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos aqui novamente com o nosso Compartilhando Conhecimento. E eu quero falar com você hoje sobre o historiador perfeito. Quero ler para você as duas apresentações que o evangelista Lucas faz nos seus dois tratados, no Evangelho e em Atos dos Apóstolos. Está escrito assim, Lucas, capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele introduz da seguinte maneira: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Lucas é um historiador fantástico. Ele introduz os seus dois tratados, que ele escreve para um homem chamado Teófilo, fazendo essas afirmações. Eu estou fazendo um relato minucioso. Eu me informei sobre essas coisas com as testemunhas e estou comunicando elas a ti, Teófilo. Ele vai afirmar que as pessoas que viram Jesus vivo, ressurreto, após a morte e a ressurreição, passaram para ele também algumas informações. Ele está fazendo aqui afirmações de um historiador, de alguém que tem documentos. Interessante que a tradição cristã sempre creu nas afirmações de Lucas. Mas no século XVIII, teólogos afirmavam que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos do ponto de vista religioso e não histórico. E por isso, as informações históricas que Lucas fazia ali provavelmente não estavam corretas. Interessante, a dúvida partiu dos próprios teólogos. Eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu a partir desses fatos. Sir William Ramsay, acreditando nessas afirmações, e ele por si era um ateu, um cético, ouvindo essas afirmações de que os próprios teólogos faziam, de que Lucas nada mais tinha feito do que romancear os eventos, ele partiu em direção à Ásia Menor para pesquisar tudo aquilo que estava no livro de Lucas, tudo aquilo que estava no Evangelho, tudo aquilo que estava em Atos. Então ele pega as afirmações e vai a campo para tentar reconstituir aquilo. Interessante que ele queria confirmar estas dúvidas, mas o que aconteceu foi justamente que suas pesquisas arqueológicas mostraram que Lucas era preciso em todas as suas informações. Olha que interessante, Lucas menciona 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, além de diversas pessoas, diversas personalidades, citando sua residência e seus títulos honoríficos. Esse homem concluiu que tudo que Lucas dizia estava correto. Ele concluiu o seguinte, palavras dele: a obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do século I depois de Cristo. Nos trabalhos posteriores dele, o Dr. Ramsay considerou o livro de Atos como autoridade em assuntos como topografia, antiguidades e sociedade da Ásia Menor. E ele afirmou o seguinte: os trabalhos de Lucas são úteis para nos ajudar em escavações obscuras e difíceis. Ou seja, ele parte das informações de Lucas para buscar alguma coisa. E quando ele segue o que Lucas disse, ele faz então várias descobertas.
ele partiu da Inglaterra, querendo desacreditar Lucas. E ele retorna para sua pátria fazendo a seguinte afirmação: com certeza, ele é um dos maiores historiadores que já existiu na face da terra. Interessante, se Lucas estava certo sobre todo o resto, então, por que é que ele não estaria certo sobre os milagres e sobre a divindade de Jesus? Eu quero deixar essa meditação para você. Que Deus te abençoe muitíssimo. E lembre-se, todo conhecimento é útil, mas só o conhecimento das Escrituras é essencial.